e passo a palavra agora para o nosso secretário, José Renato Nalini, para que ele possa fazer a abertura da reunião. Muito bom dia a todos. Eu queria consultar os ilustres membros desse grupo de que nas próximas reuniões, todas aquelas que estiverem a cargo da Seclima, nós vamos começar rigorosamente no horário. É uma questão de respeito a quem conseguiu entrar. Uma reunião online não tem a desculpa do trânsito, então não há sentido em fazer as pessoas perderem, ainda que sejam alguns minutos, à espera de retardatários, né? Então, vamos adotar essa prática. Todas as reuniões que estiverem a cargo da Seclima começarão rigorosamente no horário. Aí as pessoas podem se programar. Quem tiver que entrar atrasado, entra no encaminhamento dos assuntos, mas nós respeitaremos aqueles que entraram a tempo, né? Então, eu queria agradecer o trabalho de todos, dizer que as questões estão se tornando cada vez mais sérias, não é? O desmatamento no extremo sul da cidade caminha célere. Nós precisamos pensar em estratégias que consigam inibir a atuação desenvolta da criminalidade organizada e de outros grupos, e é uma questão de salvação do futuro das gerações do amanhã, não é? Nós não temos noção de quão grave é a ameaça e os atentados praticados diuturnamente contra as últimas nascentes que abastecem os nossos reservatórios, dos quais dependem 30% da população paulistana. Então, eu peço a todos que tiverem ideias, sugestões, propostas daquilo que for factível, né, para que nós possamos atuar com maior empenho nesse combate, que é desigual, desproporcional e muito cruel. Aflige a quem ainda tem consciência ecológica e que está preocupado com a saúde da humanidade, não é o planeta. O planeta vai poder continuar a existir, mas ele vai prescindir dessa espécie que o está maltratando tanto, de uma forma tão inclemente, permanente e insensata. Muito bom dia e obrigado a todos. Obrigada, secretário. Vamos em frente, então, com a pauta do dia. A primeira é inventários de emissão de gases de efeito estufa do município de São Paulo, 2010-2021 e outras modalidades de inventários. Convido os representantes da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, engenheiro agrônomo Fábio Pedó e a engenheira agrônoma Ana Luísa Soares de Vasconcelos. Bom dia, eu sou Fábio Pedó, engenheiro agrônomo da Secretaria do Verde, desde 1991, trabalhando com inventários de gases de efeito estufa desde 2017, mas começamos o assunto por volta de 2015. Eu vou passar a compartilhar minha tela. Deixa eu voltar para o início. Aqui temos o início. Bom, eu vou apresentar uma primeira parte rápida sobre os inventários e depois a Ana Luísa vai apresentar sobre outros cálculos que nós estamos fazendo, que também fazem parte dos inventários. Bom, como já é de conhecimento geral, as emissões do município, a gente calcula pelo método GHG Protocol for Cities, GPC. E as maiores emissões estão no setor transporte, com 61%, energia estacionária com 31% e resíduos com 8%. Esses cálculos são elaborados pela Secretaria do Verde. Desde março de 2005 que a Secretaria do Verde vem publicando inventários.
Os 2 primeiros foram feitos por contrato por licitação e desde 2017 é feito por uma equipe própria da Secretaria do Verde. Estamos quase lançando o inventário de 2021 que está sendo conferido pelo C40. É mais ou menos essa a cara da apresentação que tem os últimos inventários que a gente coloca a síntese no site da Secretaria. A gente diferencia os inventários do setor do método GPC, do inventário do IPCC, porque um é municipal e o outro nacional. E a principal diferença é que o setor energia no nacional é dividido em energia estacionária e transporte. E outra diferença é que o inventário GPC trabalha com escopos 1, 2 e 3. E o IPCC não tem escopos. Esses escopos foram emprestados do GHG Protocolo Corporativo. Só que aí o recorte do município é um pouco diferente do corporativo. Bom, subsetores, eu acho que eu não vou citar aqui, são 5 setores e mais outras do escopo 3, que são as emissões incorporadas em produtos consumidos, que a Ana Luísa vai tratar depois. Aqui as emissões estão nos anos de 2010 a 2021. Então, temos o total em marrom acima, uma curva que varia muito ao longo dos anos, e depois as barras têm transporte, energia estacionária e resíduos. Transporte varia também, sobe, desce, energia estacionária sobe, desce e resíduos só sobe. Por que tem tanta variação nas emissões do setor transporte? Será que é o município que está fazendo alguma coisa? Então, vamos mostrar aqui que não. O maior consumo é rodoviário e gasolina. Gasolina comum, que é composta de gasolina pura mais etanol anidro. O segundo maior emissão é óleo diesel. Depois vem gás natural, etanol, e as emissões de eletricidade são muito pequenas. Embora o transporte por trilhos carregue tanta gente quanto os ônibus, emite muito menos. Eu vou mostrar aqui o consumo energético. É parecido com a quantidade em litros, só que é equilibrada pela quantidade de energia que tem em cada combustível. Como os nossos automóveis usam motores flex, eles podem optar entre gasolina e etanol. E conforme varia o preço do etanol e da gasolina, os consumidores optam por um ou por outro. Isso que faz a variação das emissões no setor transporte. Não tem a ver com ações municipais. Dá para ver que em 2019 e 2020 tem uma queda forte devido à pandemia. Mas já em 2021, o preço do etanol estava caro, então se optou pela gasolina. A mesma coisa vamos ver no setor de energia estacionária, só que por outros motivos. Tem variações que não dependem do município. Energia estacionária edifícios residenciais, comerciais, institucionais, indústria e construção, geração de energia enviada à rede, agricultura, silvicultura e pesca, emissões fugitivas de sistemas de carvão, óleo e gás. Bom, o consumo energético no setor de energia estacionária praticamente a grande parte dele é por eletricidade. Depois, gás liquefeito de petróleo, gás natural, óleo diesel pouco, diminuindo, mas as emissões variam muito de ano para ano, principalmente da eletricidade. Então, a curva que a gente vê anteriormente da energia estacionária e até das emissões do município está muito relacionado com as emissões de eletricidade. Por quê? Porque a eletricidade tem um fator de emissão que é do Sistema Interligado Nacional. E esse fator de emissão varia conforme a disponibilidade de água. Nos anos de seca, por volta de 2014, houve muita termoelétrica sendo ligada e isso acabou sujando a matriz elétrica brasileira e o fator de emissão aumentou muito.
Então, essas emissões não são responsabilidade direta do município. Já os resíduos são disposição de resíduos sólidos, aterros sanitários, tratamento biológico, principalmente compostagem e digestão anaeróbica, incineração e queima aberta de resíduo e efluentes líquidos e esgotos. As emissões dos aterros sanitários só fazem subir, sobe a população, aumenta a quantidade de resíduos. Já dos esgotos, cai um pouco. Por que cai um pouco? Porque tem aumentado a quantidade de lodo, de esgoto que é enviado ao aterro sanitário. Então, esse lodo é material que não vai gerar metano na atmosfera. A Prefeitura de São Paulo entrou para o grupo C40 de cidades e assumiu o compromisso de reduzir as emissões anuais em 100% até 2050, mas tem metas intermediárias, 50% até 2030 e 90% até 2040. Claro que 100% até 2050 envolve também alguma remoção, são emissões líquidas. Aqui colocando em valores, se 2017 era por volta de 15 milhões de toneladas, 2030 deverão ser 7 milhões, em 2040 1,5 milhão, em 2050 0 toneladas de emissões de carbono. Então, como estão indo as emissões do município? No total, a gente tem o realizado, o que foi medido ou contabilizado nos inventários, em amarelo sólido. Em pontilhado seria o que se espera projetado que aconteça. Transporte em azul, energia estacionária em vermelho e resíduos cinza. O que a gente pode ver é que as emissões, a partir de 2017, 2018 e 2019, elas caíram no total. Mas em 2020, 2021, não. Em 2020 ainda caiu. Em 2021, elas subiram acima do nível que seria projetado para acontecer. Mas isso também não é totalmente responsabilidade do município. A gente viu que os motivos das quedas e subidas das emissões estão muito mais relacionadas com competências federais do que com competências municipais. Vou passar a palavra para a Ana Luísa agora. Estão me escutando bem? Sim. Ótimo. Bom, então o Fábio falou sobre o GPC e os inventários em relação ao GPC dos subsetores e setores no BASIC, no BASIC, que seria transporte, energia estacionária e resíduos. Hoje, a gente está trabalhando para aumentar, então, para o Basic Plus, que seria, além dessas três estimativas, adicionar o setor AFOLU, o setor que seria, então, agricultura, floresta e outros usos da terra, o setor IPU, relacionado aos processos industriais e uso de produtos, e outras do escopo 3, tá? Que seriam as emissões incorporadas a alguns produtos consumidos. Para a gente ter uma ideia de como funciona isso, eu coloquei uma tabela aqui em que a gente faz uma comparação do Basic com o Basic Plus. A gente nota que tem algumas alterações também em relação à questão de eletricidade, então entra a parte de transmissão, distribuição, algumas partes do transporte, em que entraria, por exemplo, as viagens fora da fronteira, como helicóptero, viagens de avião, então Congonhas, Guarulhos, os aviões privativos, e um pouco além do que a gente está falando aqui, tá? Nessa conversa que eu vou apresentar para vocês a parte do AFOLU e a do outros do escopo 3, tá? Então, inicialmente, vamos um pouco falar sobre o que é esse setor AFOLU. Bom,
O setor ele está relacionado à parte, então, de agricultura, floresta. A gente não pode esquecer que São Paulo ela tem uma grande quantidade de pessoas que também estão fazendo agricultura, principalmente na parte do sul da cidade de São Paulo. A gente tem comunidades indígenas, coisas que quem olha de fora esquece, né? Acha que São Paulo é sempre conhecida como uma selva de pedra, mas São Paulo é uma São Paulo verde. A gente tem mais de 120 parques, entre urbanos e naturais. Ano passado mesmo foram lançados outros 2 parques, sendo que tem 22 milhões de revitalização feitas em 8 parques que aconteceram no ano passado também. Então, a Secretaria do Verde está sempre trabalhando para a manutenção e a criação de novos parques. O setor de divisão de fauna também, então, o setor AFOLU, ele engloba, a gente não pode esquecer que tem toda uma biodiversidade envolvida nisso. Então, por exemplo, são 20 mil atendimentos que foram realizados com 9 mil animais e recuperando 460 mil metros quadrados de áreas verdes. Só reforçando aí de como que é importante lembrar, como que é importante entender essa São Paulo não como somente pedra, selva de pedra. E aí eu coloco também essa criação desse novo parque que vai ter da Operação Urbana 12 do Rio Tamanduateí. E qual que é o efeito, né, dessa questão dessas áreas verdes? Então, a gente tem a questão do aumento do conforto térmico, da biodiversidade, da questão da infiltração de água, tanto na parte desses parques, então, da infiltração do solo, mas também dessas árvores que estão, então, os canteiros, né? A retenção de poluição e saúde pública, seja questão respiratória, então, que entraria principalmente a manutenção e a preferência por essas áreas verdes dentro das manchas urbanas, mas também a questão de sanidade mental. Então, a gente sabe que, principalmente na pandemia, né, como foi importante ter parques próximos dessas áreas. Entretanto, a gente tem toda essa questão de que nem sempre os bairros têm essas áreas, então tem toda a questão da injustiça climática que São Paulo está tentando combater. Bom, lembrando isso, a gente tem que pensar que o AFOLU, e aí representado por essa árvore aí, ele também tem suas emissões além dos seus sequestros. Então, porque a árvore a gente já pensa, sequestro sempre, mas também tem uma questão de emissão, porque a gente vai considerar os sequestros, por exemplo, a questão da mudança de uso da terra. Então, as florestas secundárias que estão incrementando o seu volume de matéria de carbono e se transformando em florestas primárias, ou no caso de uma pastagem sendo transformada em floresta, e outras conversões, tá, de mudança do uso da terra que tem uma adicionalidade de carbono. Lembrando sempre o que a gente está considerando aí como sequestro, a gente sempre lembra a gente sempre se baseia no IPCC, em que as áreas precisam ter pelo menos meio hectare, com 10% das espécies capazes de atingir ao menos 5% de capacidade. E a questão das emissões? Bom, então, eu falei, não é só sequestro, né? A gente tem as emissões, porque como a gente tem um fator agro, né, nisso, a gente tem os bovinos de corte, as emissões diretas e indiretas deles. Então, a questão, quando eu falo direta, é os gases entéricos e indireto a questão dos dejetos desses animais. Os bovinos leiteiros, os frangos, os suínos, que aí não tem os gases entéricos, mas tem a questão dos dejetos. Os cultivos realizados, então, as áreas de arroz, que tem emissão de metano, por exemplo, áreas de pasto degradado, e outras culturas.
Então, a gente faz o levantamento de todas as culturas que tem na cidade e uma estimativa das emissões de cada uma, inclusive com a utilização do uso de insumos agrícolas. Então, foi utilizado calcário, tem fertilizante. Ah, esse fertilizante ele era ureia, qual que é mais ou menos uma média da utilização de ureia? Então, a gente vai ter as emissões diretas e indiretas desses adubos. Ah, o resíduo da floresta, ou resíduos como toco de árvore, foi queimado? Se foi queimado, precisa entrar também. Além disso, a gente não pode esquecer que existe também a questão das florestas se transformando. Aí eu coloco o pasto, mas também existe floresta se transformando em área urbana. Quando existe isso, a gente também tem que considerar essas emissões. Bom, analisando o sequestro e as emissões de São Paulo, a gente tem, e sequestro a gente estimou em menos 274 mil toneladas de CO2 equivalente ano, e as emissões em torno de 100 toneladas, 1.000 toneladas de CO2 equivalente ano. De forma que o setor AFOLU, ele é um setor que sequestra carbono. Algo que para o Brasil é muito importante, afinal de contas, muitas das cidades, o AFOLU é um dos principais fatores, dos setores que emitem em 67% dos municípios brasileiros, de acordo com o SEG. E dos 10 municípios que mais emitem emissão de gás de efeito estufa, 7 estão na Amazônia, sendo o AFOLU o setor mais representativo, justamente por ter essa conversão, essa mudança de uso da terra entre áreas de floresta e que transformam em pastagem, por exemplo. Então, aqui há desmatamento. Como São Paulo, a gente não tem tanto desmatamento, né? Mas apesar de ter ainda suas emissões, ter um pouco, a gente tem um setor AFOLU negativo. Bom, quando a gente coloca numa escala temporal, então, em que essa parte em verde é os sequestros e aqui as emissões, a gente nota como que teve essa conversão de uso da terra e para onde foi, né? Então, principalmente esses últimos anos, de 2020 e 2021, a gente teve um aumento, então, com os dados, sempre análise de satélite, de pastagem em relação à área de floresta. Então, aumentou a área de pasto, aumentou a área urbana. Então, e por isso a gente vai fazendo essa sequência ao longo do tempo. Claro que tudo isso vai depender da base de dados que é utilizado as análises de satélite. Bom, posto isso, eu queria falar então agora do setor de outras do escopo 3, que são essas estimativas incorporadas aos produtos. E por que a gente vai falar sobre isso? Bom, o C40 recentemente publicou como que, dependendo da cidade, o setor incorporado aos produtos, eles têm uma maior importância do que até os setores normais, assim, esses setores do Basic, que o Fábio apresentou, mostrando que as cidades mais cosmopolitas, a importância do consumo é maior do que das emissões gerais. E aí a gente fez, será que isso é verdade? Vamos tentar fazer uma estimativa. E para isso a gente utilizou 2 produtos assim principais, que foram os produtos associados à construção civil e os alimentos do prato do paulistano. Mas assim, para a gente ter uma ideia de como seria isso, se realmente faria sentido essa análise do C40 para a cidade de São Paulo ou não. Então, os produtos associados à construção civil, a gente envolvia cimento, aço e cerâmica de revestimento, tá? Lembrando que de todo o processo do ciclo de vida, a gente está falando só das emissões incorporadas a líquido do produto, tá? Dos materiais adquiridos. Então, a gente fez uma análise ao longo desses 10 anos
do setor da construção, e a gente chegou numa média de, analisando o cimento, a cerâmica, né, e a questão do aço, em que o cimento a gente nota que é muito mais representativo em relação aos outros dois produtos, e compilando eles, a gente tem uma média que o setor emite de 4,5 megatoneladas de CO2 equivalente ano. Então, quanto que isso representa lá naqueles gráficos que o Fábio estava mostrando do Basic? E pensando que o setor da construção civil é 4,3, 4,5, o setor de resíduos é 1,3, é 3,5 vezes maior do que o setor de resíduos. Então, realmente, a gente está numa escala que já é maior. E quando a gente compara, por exemplo, com o setor de energia estacionária, é muito parecido. Então, a quantidade das emissões incorporadas, e aí principalmente no cimento, ela é muito semelhante ao setor de energia estacionária. Bom, e para a questão dos alimentos? E a gente separou o prato do paulistano, tá? O arroz, o feijão e a carne. Bom, em relação à proporção, a gente pegou o quanto que o IBGE diz que o paulistano consome de arroz, feijão e carne e fez a proporção disso em emissão de gases, em que dá em torno de 93% das emissões do prato estão associadas à carne. E aí, pensando só em carne bovina, a quantidade é em torno de 6 megatoneladas de CO2 equivalente ano. Claro que essa questão da carne, ele vai variar muito, pode variar até 15, 3 vezes mais, se essa carne ela tem uma origem, por exemplo, de uma área da Amazônia que foi desmatada, tá? Ou mesmo de São Paulo, qualquer área que foi desmatada. Então, se tem mudança de uso da terra, esse número pode triplicar. A gente vai utilizar como base esse número como se não tivesse tido mudança de uso da terra, somente esses 6 megatoneladas, que já é bastante. Ela é quase o valor do transporte, por exemplo, tá? E se a gente for, questão toda vez que a gente falar, as emissões de São Paulo, o principal dele está relacionado à questão do consumo de diesel e gasolina. E a gente pensa que a carne bovina está muito parecida, dá até um peso na consciência. Eu, como consumidora de carne, que adoro churrasco, quando eu vi isso, eu falei, ai, que tristeza. Realmente, então, tem essa... É bem representativo. E, claro, se a gente for analisar com a mudança do uso da terra, pode chegar ao total das emissões da cidade. Bom, a gente fez um compilado só para ter uma ideia de quanto seria, por exemplo, de carne de frango e carne suína, tá? Então, carne de frango daria metade, né? Porque também as pessoas consomem, mas é quase a mesma coisa, mas ao mesmo tempo tem menos emissão, então dá em torno de 3 megatoneladas, e de carne suína 1,2, tá? E eu deixei aqui do lado só para a gente lembrar as referências dos valores. Bom, então, analisando, voltando para aquele gráfico lá do C40, de que as emissões da cidade e quanto que seriam as emissões de consumo. Vamos tentar fazer a comparação. Bom, se a gente juntar as emissões da construção civil, as emissões da carne bovina e das outras carnes, a gente contabiliza das emissões incorporadas aos produtos em torno de 14,5, sendo que as emissões da cidade é 15. Então, realmente, para São Paulo, as emissões incorporadas, a gente só utilizou alguns, né? São os mais representativos, mas a gente só utilizou alguns. Elas vão ser maiores do que a emissão total na cidade. De forma que a gente precisa pensar, sim, em estratégias para que a gente reduza as emissões da cidade, com certeza, existe muito para ser feito, mas também analisar, pensar em políticas para a gente de conscientização do consumo, ou mesmo
de uma melhor construção civil, com a utilização de produtos mais sustentáveis, de reutilização de produtos e talvez uma alimentação mais à base de plantas ou de outras carnes que tem menos, uma pegada de carbono menor, né? E é isso. Muito obrigada. A gente está disponível para dúvidas, eu e o Fábio. Obrigada pela oportunidade aí de mostrar o nosso trabalho. A gente, como funcionários da SVMA, é sempre muito interessante apresentar aqui, mostrar o que a gente está fazendo. E a gente, apesar de eu ter falado lá, a gente tirou o IPU e a parte de transporte, mas a gente também está construindo, já está feito esses dados. Em breve a gente vai ter o inventário Basic Plus, tá? Obrigado, Ana Luísa, obrigado, Fábio. Eu acho que essa apresentação, para nós da Ciclima, ela é importantíssima para a gente avaliar, né, de uma forma mais aprofundada as emissões da cidade. Eu queria abrir para as perguntas, mas antes queria perguntar se o secretário Daline quer fazer algum comentário. Sim, eu queria cumprimentar o Fábio, a Ana Luísa, muito importante essa exposição deles, né? A questão toda está na educação, está na conscientização, né? Nós já temos na prefeitura a segunda sem carne, algo que também existiu durante um período no Estado, quando eu estava na Secretaria da Educação. É uma ideia que há muita resistência contra essa ideia, não é? Porque as pessoas tendem a considerar que o consumo individual não significa nada. Só que nós nos esquecemos de que só no território paulistano nós somos mais de 12 milhões. Então, todo mundo comendo um bifinho todo dia, né, vai fazer uma grande diferença. Agora, o que me parece que é da atribuição municipal, aquilo em que nós podemos mesmo investir é na questão dos resíduos sólidos, né? Eu não me conformo com 13 bilhões de um orçamento de 110, mais de 10% destinados à coleta de lixo e à varrição das ruas. Nessa linha, nós temos de adotar estratégias que façam com que a população seja mais proativa, tenha consciência, não desperdice tanto, não elimine tanta coisa que pode ser reaproveitada e adquira aquela cultura que já existe em países civilizados, em que você é responsável direto pelo que você produz de resíduos e que, se você não cuidar da destinação correta, você está cometendo uma falta grave, sancionada com multa e até com prisão quando dá reincidência. Então, eu não sei o que o meu querido amigo Rodrigo Ravena está fazendo nessa linha, se existem algumas estratégias, se existem planos, se a gente pode pensar em concursos, em aumentar a sanção, até a positiva premiando quem age corretamente, a negativa com sanções, aquelas tradicionais de multa, para quem transgride a normatividade, né? Então, era essa a minha questão ao Fábio e à Ana Luísa. Alguém mais quer perguntar? Então, Fábio e Ana, se vocês puderem responder ao secretário. Depois a gente passa para o Olímpio. Então, por favor. Eu e a Ana participamos do setor de mudança do clima, mas não temos, vamos dizer, competência para falar sobre essa pergunta, responder essa questão do que o Rodrigo Ravena está pensando, sinceramente. Tá bom, eu acho só que pode completar.
Tá, só que o que é interessante que a gente nota é a questão do reaproveitamento energético, né? Então, que tem tanto no aterro sanitário de Bandeirantes quanto São João, e esse potencial da utilização energética nesses aterros. Eu acho que isso é outro ponto que poderia ser explorado e que já é feito em São Paulo, né? Mas tem potencial de ser cada vez mais explorado. Além disso, para a parte de parques, como a gente está fazendo, conversando com outros colegas, existe uma busca para redução do envio de resíduos para os aterros sanitários. Então, a utilização desses resíduos dentro dos parques, construção de imóveis, tem vários projetos nesse sentido. Agora, especificamente sobre essa dúvida, infelizmente, a gente também não consegue responder, principalmente a parte de tributos, tá? Obrigada, Ana e Fábio. Olímpio. Oi, parabéns pela apresentação de vocês. Em relação ao que o secretário comentou sobre a geração de resíduos no município e, em geral, em todas as cidades, eu aqui observando aqui a minha residência, né, em relação ao resíduo doméstico, eu observo assim uma grande quantidade de embalagens, né? Ela é o que predomina praticamente, né? Porque eu imagino que o resíduo orgânico, né, que a gente consome, é aquele resíduo que é mais difícil de você reduzir, porque justamente ele provém daquele material que você consome para sobreviver, né? Agora, a embalagem não, a embalagem é supérflua, né? Quer dizer, ela tem um papel importante para proteger os alimentos, os produtos, etc., mas você pode viver sem, né? Eventualmente, se houver uma revolução aí no mundo das embalagens, né? Então, eu queria saber como é que vocês enxergam essa questão, porque a única solução que eu vejo para essa questão da redução dos resíduos domésticos, pelo menos, é uma revolução no setor de embalagens. Vocês querem responder? Querem esperar a outra pergunta do Hamilton? Tem resposta? Ana, Fábio? Bom, eu acho que não, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente poderia reduzir, mas em relação ao resíduo orgânico, eu lembro que a prefeitura teve época, não nessa gestão, nas anteriores, que distribuía, inclusive, caixas da Morada da Floresta para aumentar você depositava ali o seu resíduo orgânico e gerava humus, né, para minhoca, para utilização de adubo. Então, isso seria uma outra coisa, né? Então, eu acho que tem muito potencial para ser feito, com certeza. Agora, em termos de política, acho que isso precisava, eu não sei, também não tenho competência para responder. Seria o Ravena mesmo para explicar o que está sendo feito e como que isso está sendo realizado, mas tem muito potencial, concordo com você. Então, eu gostaria de adicionar sobre os resíduos, que não só os resíduos domésticos encontram problema, mas também os resíduos comerciais, digamos, aqueles dos geradores maiores, não só dos pequenos geradores. Por exemplo, a prefeitura não tem, acho que praticamente nenhum controle sobre as quantidades e as destinações sobre os resíduos dos grandes geradores. Eles são tratados diretamente pela empresa que contrata o serviço e a prefeitura não tem dados sobre essas quantidades. Tem um cadastro em andamento, mas não tem notícias de como é que anda. E tem certas questões que parece que tudo funciona bem, mas nos resíduos, por exemplo, resíduos de poda, se a gente for numa região mais arborizada, a gente vê que quando um jardineiro vai numa casa, ele junta uma quantidade enorme de material de poda e deixa na calçada. O que era para fazer com isso?
para a Anlurb levar, para a coleta levar, não era para ser assim, né? Mas aí está sendo feito assim, parece que a empresa que coleta, quanto mais coleta, melhor para ela, mas ela ganha. Então, tem alguns problemas para resolver ainda dentro do sistema como está funcionando. Obrigada, Fábio. Hamilton? Bom dia, secretário, bom dia a todos. Sou Hamilton Leite, do Secov São Paulo, e eu queria mais fazer uma sugestão aí dentro desse tema de trazer um assunto que ele é uma tecnologia da construção civil, e a gente viu aí que os grandes vilões na construção civil são o cimento e o aço, né? Que é a madeira engenheirada. A madeira engenheirada ela pode substituir as estruturas de concreto armado, né? É uma tecnologia relativamente antiga, certamente tem aí mais de 20 anos, mas só agora, 2, 3 anos atrás, que nós temos fábricas, indústrias que produzem essas estruturas aqui no país. Então, só agora que pode ser possível a construção usar esse sistema. E para vocês terem uma ideia, 1 metro cúbico de concreto emite 1 tonelada de CO2. 1 metro cúbico de madeira sequestra 1 tonelada de CO2. Então, é assim, é da água para o vinho, né? Então, quem sabe trazer alguém para explicar um pouquinho melhor esse sistema para nós aqui. É só uma sugestão. Excelente, Hamilton. Excelente. Vamos ver se a gente, Luciana, numa próxima reunião, a gente convida alguém e o Hamilton pode fornecer aí, que o Secov deve ter acesso. Sim, claro. Né? A gente... eu trabalho na Brain, né? E a gente está fazendo lá, só uma curiosidade, uma pesquisa para identificar a percepção do consumidor, do comprador de imóvel em relação a esse sistema. Se ele compraria, não compraria, se pagaria mais ou não, porque ele tem um custo adicional. Então, isso é uma dificuldade, é um obstáculo para as construtoras hoje, né? Certo. E também, Luciana, anotar que essa questão das embalagens, né, que o Olímpio falou, a gente precisa conversar com o Osmário, talvez com a Marcela Arruda, para ver se, e com o Humberto Alencar, da Inovação, para ver se a gente pode coletar experiências aí e verificar se a gente pode investir nisso também, né? Porque nós somos bons em detectar as coisas, mas falhamos na indicação de soluções, na adoção de alternativas que, pelo menos, mitiguem esses problemas, né? Então, a gente tem que investir nessa área também. Mas alguém está querendo falar? Obrigada, secretário. Vamos sim, vamos atrás disso e tentar trazê-los na próxima reunião também. Lucon. Bom dia, secretário. Bom dia a todas e todos. Eu só queria pegar carona em comentários anteriores e lembrar aos mais antigos, que são poucos aqui, do supermercado Peg Pag, que tinha aquelas sacolonas de papel que a gente pegava as compras, elas não rompiam, elas levavam as compras de um lado para o outro perfeitamente, não tinha problema nenhum. Esse é só um exemplo. Um outro exemplo é ir para um país bem desenvolvido chamado Tailândia, que deu uma banida geral em plásticos, de toda forma. Então, assim, até para ter um garfinho para comer uma refeição na rua é difícil lá. Mas eles bolaram sugestões, bolaram alternativas, né, de madeira, alternativas muito mais sustentáveis, e eu creio que isso foi através de marcos regulatórios. Acho que essas experiências de relativo baixo impacto, na medida em que elas forem numa introdução paulatina, né, num phase-in, eu acho que elas poderiam ser testadas e de pronto, nesse horizonte de gestão. Obrigado. Obrigado, Lucão. Muito bem colocado. Eu queria aproveitar para acrescentar, né, que aqui da Seclima a gente faz parte
do comitê que está discutindo tanto a nova política de gestão integrada dos resíduos sólidos, como também propostas para a implementação da lei de logística reversa. A gente tem uma lei no município que obriga o retorno e o beneficiamento das embalagens, não só embalagens, uma série de materiais que devem ser reciclados e cuja responsabilidade são das indústrias produtoras, e a gente está com foco total para implementar ações que proporcionem não só a implementação dessa logística reversa, como também o monitoramento em termos de políticas públicas. Se me permitir um rápido à parte, eu dei um exemplo concreto, pontual, e, obviamente, ele induz a um raciocínio abstrato e geral. Eu sugeriria, trabalhando aqui com política pública aqui no Estado, que algumas propostas começassem de exemplos concretos. Às vezes, o ótimo inimigo do bom, né? Trabalha em paralelo, mas começa com alguma coisinha concreta, assim, que materializa a logística reversa. Desculpa lhe interromper, mas esse era o ponto que eu queria colocar. Imagina, perfeito, Lucão. Eu não estava querendo propor uma outra questão em relação à sua fala, na verdade, só reforçando um pouco da fala geral que a Secretaria tem feito, mas eu acredito que projetos pilotos, iniciativas concretas, assim, de experimentos específicos, acho que são muito válidas, e até para uma conscientização. Às vezes você pega um setor, bane o plástico, e você já traz uma conscientização geral da população que acaba contaminando outros setores e práticas bem mais sustentáveis. Então, acho que total de acordo, estamos alinhados. Rapidinho, pega uns 3 supermercados aí, umas 3 cadeias de nível A e propõe uma coisa dessa, talvez dê certo. O Lucon, o Santa Luzia, do qual eu sou cliente, usa só as sacolas de papel. E, inclusive, incentiva que o próprio cliente devolva as sacolas para múltipla utilização. Então, isso funciona perfeitamente. Então, é possível. É mais vontade mesmo e convencimento dos fornecedores, né? Então, isso é viável, é possível, a gente precisa investir mais nisso, né? Insistir. Antes da gente passar para a próxima palestra, Ana Luísa, a próxima apresentação, essa questão, né, do GPC Basic Plus, ele já vai estar no inventário de 2023, 22, 23, eu perdi essa, para mim não ficou claro, a partir de quando o inventário já vai considerar esses outros critérios, né, do Basic Plus. Ou Fábio, se puder comentar. Bom, nossa apresentação hoje, ela não traz os resultados do nosso trabalho ainda sobre a FOLU, IPU e outras do escopo 3, inventário da aviação. Nós estamos trabalhando nisso, está praticamente pronto, e eu acredito que o próximo inventário que sair será referente ao ano 2022, mas trazendo os dados de 2010 até 2022 já vai ser com o Basic Plus, com o IPU e a FOLU incluídos. Inclusive, eu gostaria de falar do AFOLU aqui, que, embora os dados mostrem que as remoções que a gente tem no município de São Paulo não são tão grandes assim, elas não é essa a principal importância da arborização ou da vegetação no município. Na questão da mudança do clima, acredito que na cidade a arborização e a vegetação são mais importantes na adaptação e não tanto na mitigação. Para a cidade mitigar os gases de efeito estufa que emite, seria praticamente impossível com as árvores do seu próprio território. Teria que ter áreas muito, muito, muito maiores. Então, isso é um dado que não é frustrante. É importante saber isso
para que a gente não se iluda, né, dizendo que se eu viajar de avião, eu vou plantar uma árvore e está tudo bem. É essa a questão. A FLU é importante, sim, mas ainda as emissões ou remoções na cidade de São Paulo são muito pequenas em relação ao total. Perfeito, Fábio. Acho que a gente encerra aí com um ótimo comentário seu, lembrando e os serviços ecossistêmicos da vegetação, né? Então, parabenizar também a Secretaria do Verde pelo grande trabalho que tem feito com os parques, o plantio, né, de milhares de árvores todos os anos. Então, parabéns e obrigado pela apresentação. Eu acho que agora então, a gente pode passar para uma breve apresentação do ICLEI, também vai compartilhar com a gente a sua experiência sobre os inventários de gás de efeito estufa das cidades. Acredito que será o Rodrigo Perpétuo que fará a apresentação, junto com a Melina Amoni. Muito bem. Bom dia, pessoal. Cumprimentar aqui o nosso secretário Zé Renato Nanini, toda a equipe que está conduzindo a reunião, os membros e convidados, parabenizar tanto o Fábio como a Ana Luísa pela excelente apresentação, realmente conteúdo técnico bastante elucidativo. Dizer mais uma vez para os colegas e já convidá-los a todos que essas discussões vão estar muito presentes no Congresso Mundial do ICLEI na cidade de São Paulo, em parceria com essa prefeitura, entre os dias 18 e 21 de junho. Já coloquei aqui no chat o link para as inscrições, quero convidá-los a todos e todas que façam as suas inscrições e compartilhar, na verdade, algumas reflexões complementares e aderentes ao que foi apresentado pelos colegas, né? Talvez enriquecendo-os com uma informação também relevante para a Prefeitura de São Paulo, no que diz respeito a esse componente da biodiversidade e a sua importância no que se refere à remoção de emissões de gás do efeito estufa. Ontem nós tivemos uma reunião do Comitê Consultivo de Prefeitos para o secretariado da Convenção da Diversidade Biológica. A convenção vai ter a sua cópia, essa conferência das partes é realizada a cada 2 anos. Em outubro desse ano, na cidade de Cali, o secretário Ravena representou o prefeito Ricardo Nunes. O ICLEI tem a tarefa de facilitar também esse comitê e apresentou exatamente essa linha de raciocínio que a Ana Luísa complementou em cima da fala do Fábio, referente à importância da gestão das áreas verdes, dos serviços ecossistêmicos, também no quesito da redução de emissões. O segundo ponto que eu queria dizer é que o ICLEI, juntamente com o C40, com o WRI, é a organização que desenvolveu o protocolo referenciado e que guia a dinâmica de desenvolvimento de inventários de comunidades, o GPC, que é a metodologia utilizada pela Prefeitura de São Paulo. Vem trabalhando, assim como o C40, em aperfeiçoamentos e atualizações, e foi, juntamente com a Way Carbon, por isso eu tomei a liberdade de convidar a Melina Amoni para estar aqui comigo, a entidade que, junto com o C40 e de forma a ser subcontratados, nesse caso, para ser a entidade que provesse o apoio técnico à Prefeitura de São Paulo, que apoiou todo o desenvolvimento do plano de ação climática e os instrumentos acessórios naquela iniciativa de 2020. Eu vou também destacar aqui, escutei atentamente a fala do meu amigo Oswaldo Lucon, o trabalho que nós fizemos em parceria com o governo do estado de São Paulo, que usou, e vários estados têm adotado a mesma linha. Eu acho que é válido compartilhar com os colegas aqui do comitê, os dados do sistema de estimativa de emissões de gases do efeito estufa. A cidade de São Paulo tem o privilégio de ter um corpo técnico altamente capacitado, como a gente constata aqui pelas falas do Fábio e da Ana Luísa, mas é raro, né, você ter uma prefeitura que tem essa possibilidade. Então, o ICLEI, junto com outras 3 organizações parceiras e sob a liderança
do Observatório do Clima publica anualmente a estimativa de emissões, tanto do inventário nacional, como desagregada por estados e por cada município. Então, também, quem tiver interesse, entra aqui no link que eu coloquei no chat, você pode digitar município de São Paulo e você vai ter lá também, de maneira muito pedagógica, a descrição das emissões do município de São Paulo, de forma muito coerente com o que foi apresentado aqui. O terceiro ponto que eu queria dizer é que a tendência de 14 até o ano de 2021, que está posto, se a gente olhar o SEG até 2023, é de queda, mas ela vai retomar. Nós temos, obviamente, uma pandemia entre os anos de 2020 e 2022, de alguma maneira, que influencia a redução de emissões também, basicamente todos os setores, e que a partir de agora já não vai ser significativa, não vai ser relevante. Então, a tendência é que as emissões voltem a subir em todos os setores a partir de 2023, né? Essa aqui é a nossa projeção. E aí, para fechar e passar para a Melina, eu quero fazer alguns destaques que me parecem importantes. A meta de 50% até 2030 está muito distante, né? E não é a meta só de São Paulo. Se você pegar o conjunto das cidades, mesmo aquelas que estão comprometidas com o C40 ou com algum tipo de meta, como o Pacto Global dos Prefeitos pelo Clima e Energia, não conseguiram ainda fazer uma transposição desse compromisso para os setores e os subsetores de emissão. Então, eu acho que a tarefa que nós temos aqui enquanto comitê, se o secretário Naline e a sua equipe me permitirem, assim como a equipe da Secretaria do Verde, é transportar para cada setor, para cada política pública que incide nas emissões e que regula também, como o Hamilton disse, por exemplo, o uso de materiais, a dinâmica de compras públicas, a dinâmica de edificações, que dialoga com o uso e ocupação do solo, a regulação e metas de redução que possam envolver com mais protagonismo o setor privado, que possam compartilhar a responsabilidade da prefeitura com o conjunto da cidade e que possam, de fato, induzir a redução de emissões no ritmo que elas precisam reduzir. Isso não é um fato, de novo, particular da cidade de São Paulo, mas é também de vários estados-nação e do conjunto das outras cidades. Se nós não fizermos essa transposição das informações diagnósticas para informar a tomada de decisão com metas objetivas de redução e o monitoramento dessas metas, nós teremos falhado na função precípua desse comitê e nós teremos falhado com os compromissos que firmamos perante a órgãos internacionais. Dito isso, quero reforçar o compromisso do ICLEI em participar desse comitê, em apoiar a política climática da cidade de São Paulo em todos os seus níveis e convidar a minha querida amiga e colega Melina Amoni para complementar a minha intervenção. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Bom dia aí a todos e todas. Obrigada aí pelo espaço, pelo convite. É um prazer novamente falar para a cidade de São Paulo, né? Como o Rodrigo colocou, a gente participou apoiando tecnicamente a construção do plano em 2030, né? Para 2030, do plano em 2020, né? Com o apoio aí do C40. Eu preparei uma apresentação aqui, mas o Fábio e a Ana Luísa já colocaram muitos dos assuntos, né, que eu iria trazer aqui para vocês, muitas das informações que eu iria trazer aqui para vocês, mas a gente pode continuar falando aqui um pouquinho, principalmente em relação à conformidade climática, que é e o inventário como um dos instrumentos aí que devem ser utilizados para a construção aí dessa conformidade climática e para a formulação aí de políticas públicas quando a gente pensa aí na questão das reduções das emissões e diminuições dos riscos aí relacionados à mudança do clima. Mas uma primeira questão que eu queria colocar aqui, que acredito que todos já sabem, a mudança do clima, ela é um problema que merece um esforço aí coletivamente global, né? Não interessa qual país está emitindo,
os reflexos eles serão sentidos aí em todas as partes da Terra, né? E alguns desses reflexos eles já são aí irreversíveis, né? Claro, cada um tem que agir por si, né? Mas a gente tem que pensar aí também de uma forma aí coletiva e global, tá? Aqui eu vou passar, né, Rodrigo? Eu não sei que você queira falar um pouquinho mais aí sobre o ICLEI, ou se todos já conhecem, né? Pode passar. A Oi Carbon, né, para quem não conhece a Oi Carbon é uma empresa de consultoria em sustentabilidade e mudança do clima. A gente tem essa parceria aí já de anos com o ICLEI, né? Eu vou falar um pouquinho aqui também da nossa experiência com outros planos aí de ação climática. Na Oi a gente trabalha com projetos de carbono, com a questão da mitigação, adaptação, finanças sustentáveis e estratégia ESG. E para isso a gente tem duas grandes frentes tecnológicas, né, que é o Climas, o nosso software aí de gestão de sustentabilidade e para indicadores de ESG, e que também disponibiliza, né, faz toda essa execução aí dos inventários de gases de efeito estufa, alinhados aí às metodologias, aos padrões estabelecidos pelo IPCC. Inclusive, o Climas ele é utilizado por algumas cidades, né, no Brasil. O São Paulo, quando a gente estava trabalhando no C40, né, a gente não utilizou, a gente utilizou só para construção de ferramentas, né, de cenários, desculpa, o Pathways, mas ele é utilizado aí por diversas cidades. E o Move, que é a nossa plataforma aí de identificação de risco e gestão de risco. Mas falando um pouquinho mais aqui sobre a questão da conformidade, a conformidade climática ela é composta aí por um conjunto de estudos e diagnósticos e propostas voltadas para identificar aspectos e demandas que sejam aí específicas para cada município, né? A gente está pensando aqui muito na questão aí dos governos, né, das ações mais localizadas. E quando a gente pensa em toda essa trajetória aí, que é composta pela conformidade climática, o início da jornada ela está na questão do estabelecimento aí da governança climática. E na sequência, trazendo todos os objetivos, né, os atores que serão envolvidos, né, todas as responsabilidades, os compromissos, e depois a gente segue para a questão dos diagnósticos, que vão gerar insumos técnicos para que as cidades elas tenham informações suficientes para a construção aí das suas metas, das suas ações, das suas subações e das suas políticas climáticas. E aí a gente tem o pilar, né, dentro da mudança do clima, né, quando a gente olha para a agenda da mudança do clima, da mitigação, e aí a gente pode considerar muito como um fator base, né, para a gente trabalhar com a mitigação nesse diagnóstico, é entender, né, aonde estão suas fontes de emissão. Então, através disso, da elaboração do inventário de emissão de gases de efeito estufa e a construção aí, obviamente, de cenários para a gente identificar onde que a cidade ela pode atuar nessa redução. E a adaptação é a outra frente, né? Onde a gente tem um diagnóstico da análise de riscos e vulnerabilidades climáticas e a gente consegue atuar de uma forma aí mais imediata, né? E na alocação de recursos para construir, né? Ações que estejam voltadas não só para resposta, né? Como também para prevenção aí de ocorrência aí de desastres. E com tudo isso, a gente tem a construção do planejamento climático, ou de um plano de ação climática, assim como temos aí o PAN-Clima em São Paulo, né? Então, construído por ações, objetivos e metas estabelecidas a partir do que foi identificado nos diagnósticos de adaptação e mitigação e de uma maneira muito colaborativa e participativa, né? Sempre consultando todas as secretarias que são responsáveis aí pela implementação ou pelo controle, pela gestão dessas ações, a população, que é a parte interessada, a academia e o setor privado. Tá? Então, com isso, tendo toda essa questão endereçada dentro de um plano, existe a finalização aí através da normativa climática, né, através da construção aí, de políticas que podem ser elaboradas e a implementação dessas ações que foram trazidas dentro do plano, né? E um plano ele é um documento vivo, né, que deve ser revisitado, que deve ser atualizado e que deve ser de fato acompanhado de perto aí a partir do estabelecimento dessa governança. E quando a gente olha especificamente para o inventário, o Fábio e a Ana Luísa trouxeram aí muito bem o que é o inventário, né?
quais são as aplicações, quais são as metodologias que o inventário ele trabalha, né? Mas o inventário ele tem como objetivo geral a contabilização de fato da quantidade de gases de efeito estufa emitidos ou eliminados da atmosfera durante um período de tempo específico, como por exemplo, um ano, né? A gente sempre trabalha aí com essa janela temporal aí de pelo menos um ano. E ele também proporciona informações sobre as atividades que causam emissões e remoções. Então, aí, com isso, a gente consegue construir os cenários que são trabalhados aí dentro da cidade. Mas, trazendo aqui como principais ações, né, ou principais pontos ou características que devem ser trazidas para dentro do inventário, que devem ser trabalhadas aí pela cidade, a gente tem como o endereçamento aí de planejamento de políticas públicas, a participação das cidades ou de empresas aí em programas regulados e voluntários de gases de efeito estufa, né? Então, a gente tem, inclusive, até uma PL aí sendo bastante debatida, o gerenciamento de riscos e identificação de oportunidades de redução de emissões, né? Então, existem, de fato, não só riscos, mas também quando a gente pensa em oportunidade de mercado, oportunidade de tecnologia, né? Oportunidade financeira, quando a gente trabalha nessas reduções dessas emissões de forma endereçada e com todo o embasamento técnico trazidos aí por esse diagnóstico, a identificação do perfil de emissões e pontos críticos, controle e acompanhamento da efetividade de políticas e projetos, o embasamento para tomada de decisão. A gente não consegue tomar decisão sem ter, de fato, todas as informações aí que um inventário pode trazer. A associação e redução de emissões é medida de eficiência e economia de custos, então, no médio e longo prazo, então, aqui a gente tem uma característica financeira que é bastante significativa, elaboração de estratégias de mitigação e publicação de relatórios para os grupos de interesse. Então, eu acredito que esses 9 pontos aqui são todos os benefícios que são trazidos aí quando uma cidade, né, ela tem, de fato, o seu inventário, né, e seu inventário atualizado, né? E aí o Fábio e a Ana Luísa já colocaram muito bem, né? Existem alguns setores, né, que eles são mais específicos aí quando a gente olha para remoção e quando a gente olha aí para emissão, né? Então, a gente não vou repetir, né, mas energia estacionária, transportes, processos industriais e uso de produtos, agricultura, o AFOLU aí que a Ana Luísa trouxe muito bem, né? E a questão dos resíduos. Aqui também as informações aí que eles já trouxeram, né, quando a gente olha aí para o caso de São Paulo. E quando a gente olha para o perfil de emissão de São Paulo, né, é muito parecido, né, com o perfil de emissão das grandes cidades, né? Então, a grande parte das emissões ela está concentrada no setor de transportes, né, seguido aí pela energia estacionária e pelos resíduos. Né? Então, a gente teve aí um pico de emissões, né, do que foi trazido dentro do PAN-Clima de São Paulo, né, desse inventário, um pico de emissões quando a gente olhou para 2017, e o ano de menor estimativa de emissão foi o ano de 2020, né? Então, quando a gente olha em muita peculiaridade, né, isso foi uma questão global, né, da redução aí das emissões no período de pandemia. Né? E aí, a partir desse diagnóstico, né, desse inventário, o PAN-Clima de São Paulo traçou alguns cenários, né, foram mais de um cenário, né, um cenário mais ambicioso, né, um cenário menos ambicioso, para que fossem consideradas ações necessárias para a redução dessas fontes emissoras aí de gases de efeito estufa. Né? Então, é muito importante a gente ter essa visão do cenário para a gente entender o que é possível ser feito para a redução dessas emissões na cidade de São Paulo. Né? E o cenário aí ambicioso, né, ele contempla o efeito das ações mais factíveis e viáveis em anos futuros para que a cidade de São Paulo se aproxime da neutralidade de emissões. Esse cenário aí ambicioso, ele também considera políticas e ações já previstas em outros planos e políticas municipais ou federais, bem como a tendência de mercado, né? Então, mudança tecnológica, ganho de eficiência ou troca de combustíveis.
E para isso a gente utilizou a ferramenta PEFOS, que é a ferramenta aí do C40, né, que prioriza as ações de maior impacto para mitigação de emissões em contexto urbano das cidades. E aqui eu trouxe só um exemplo, né? Eu acredito que todos vocês já tenham tido acesso ao PAN-Clima, né? O Plano de Ação do Município de São Paulo, com essa visão até 2050. Então, eu trouxe aqui só algumas, o print mesmo, né? Uma fotografia do que está contido dentro desse plano, né? Olhando para energia, edificações, mobilidade, transporte, resíduos sólidos e efluentes líquidos, né? Então, todo o PAN-Clima, ele foi construído, todas as ações de mitigação contidas no plano, elas foram elaboradas, né, e trazidas de acordo com esses cenários que foram desenhados para a cidade de São Paulo, baseadas no inventário. E trazendo um pouco aqui da experiência também de outras cidades, que é muito importante a gente ver, né, o avanço de outras cidades também no contexto brasileiro, e nessa parceria muito forte que a Way Carbon tem com o ICLEI, trazendo a cidade do Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e São Paulo foram as cidades que participaram aí do programa de C40. Então, como o Rodrigo colocou, a gente apoiou tecnicamente todas essas cidades. Salvador e Curitiba, a gente participou da elaboração do inventário, né? Então, utilizando aí o Climas. João Pessoa é uma outra cidade também que não foi dentro desse programa, mas foi um plano que foi desenvolvido e entregue ano passado, que também foi contemplado, né, dentro desse plano. A emissão de gases de efeito estufa, a pegada hídrica também, que é muito importante, e o diagnóstico de riscos. Porto Alegre, que é um projeto que a gente está trabalhando agora no momento, em uma primeira fase a gente trabalhou com o inventário, e agora a gente está trabalhando com a visão aí de adaptação para fechar esse plano de ação climática da cidade. E aqui, só para ter uma visão geral aí de toda a nossa experiência em mais de 30 municípios, em que foram elaboradas aí mais de 200 ações aí para que as cidades elas tenham esse completo atendimento aí à conformidade climática e para que a gente trabalhe juntos aí nesse desafio aí que é tão complexo. Eu agradeço a oportunidade de fala. Muito obrigada. Vou parar de apresentar aqui. Muito obrigada, Rodrigo e Melina. Queria perguntar se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Precisa colocar a mãozinha lá, coloca as pessoas, né? Não? Queria agradecer aos dois e foi muito boa apresentação. Importante que o PAN-Clima chegue também a outros espaços, né? São Paulo foi pioneira nessa questão. E é importante que todos saibam que nós temos esse PAN-Clima e que nós precisamos atualizá-lo, mantê-lo bem antenado com aquilo que acontece. E para isso nós dependemos de todos, tá? Muito obrigado. Obrigada, secretário. Fábio? Eu gostaria de levantar um assunto aqui, uma questão que eu penso há muito tempo já, e que tem tudo a ver com o ICLEI e o Way Carbon, como que a gente pode tratar a questão metropolitana? Se a gente olha só o município de São Paulo isoladamente, ele não tem indústrias, não tem setor de indústria pesada, nada. E está tudo em volta da cidade, da região metropolitana, mas não existe nenhuma estrutura administrativa, governamental capaz de fazer um inventário metropolitano. É possível fazer isso? Como seria isso? A gente vê que a cidade do México, por exemplo, que é do mesmo tamanho de São Paulo, tem inventário metropolitano. Aqui não, aqui é municipal. Será que tem jeito de fazer metropolitano? Como que faz em outros lugares? Tem sim, Fábio. Deixa eu arrancar aqui, Melina, e você me complementa. Aproveitando, estou vendo aqui meu amigo Guilherme Ponce, do CDP. Eu tive com a Luciana, representando a Seclima, lá no evento que reconheceu as cidades que mais se destacaram no reporte das ações climáticas, e a cidade de São Paulo estava entre as 3 que mais se destacaram. Então, parabenizar também a cidade de São Paulo pela qualidade do registro na plataforma CDP e Cleitrac. Em relação à sua pergunta, Fábio, nós temos uma experiência muito próxima aqui da cidade de São Paulo. A gente fez juntos ICLEI e Way Carbon, sob a liderança da
Prefeitura de Campinas, com alguma participação da Agência Metropolitana de Campinas, a Agencamp, e o apoio do governo do estado, o inventário da região metropolitana de Campinas, com 20 municípios, um trabalho possível que requer uma articulação com os municípios da região metropolitana para que enviem as suas informações, se comprometam, entendam o que está sendo feito, a razão da ação, e possam ter também o compromisso com a consequência e com os resultados do inventário. Mas a gente fez isso também para o consórcio da Grande ABC, então também aqui muito próximo a São Paulo, dentro da região metropolitana. Nós trabalhamos com 7 ou 8 municípios do consórcio do Grande ABC, também no inventário para mais de um município. Então é possível metodologicamente, é até desejável, e talvez a Prefeitura de São Paulo possa ser, de fato, a prefeitura que lidere uma perspectiva de trabalho em âmbito metropolitano, na região metropolitana. Mas, Melina, por favor, me complemente aqui na resposta. Eu ia dar o mesmo exemplo de Campinas, né? Foi bastante desafiador justamente por essa articulação, né? Mas foi um projeto que deu um resultado bastante satisfatório, né? E eu concordo, né? A gente tem que olhar, sair do limite ali da divisão ali geográfica mesmo entre um município e outro, tá? Mas só para dizer que é possível, sim, a gente ter essa visão mais ampla. Assim como Obrigada. Assim como também é possível, né? E a gente já fez isso também, né, Rodrigo? Quando a gente olha para a questão dos riscos, né? Porque às vezes, por exemplo, principalmente seca, né? Tá fora do município, né? Então é importante que a gente olhe ao entorno. Legal. Vamos passar então para a última pauta, que é o Instituto CDP, representado pelo Guilherme Ponce. Peço só, Guilherme, que você seja o mais conciso possível, porque já são 11h22, para a gente poder cumprir o horário. Claro, tranquilo, vai ser. Não planejei uma fala muito longa. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço. Eu queria cumprimentar aqui também o Iclei, a figura do Rodrigo Perpétuo, a Melina, o secretário, pelo convite, pelo espaço de estar aqui. A Ludmila também, por fazer toda a ponte e garantir que eu estivesse aqui. Obrigado, pessoal. Preparei uma apresentação, vou compartilhar aqui, só um segundinho, a minha tela. Cadê? Espera. Aqui. Legal. Bem, eu vou apresentar um pouco sobre o trabalho do CDP por meio da plataforma do CDP Claytrack, trazer um pouco dos resultados que a gente obteve na nossa plataforma, mas para a gente chegar nos resultados, né, eu vou explicar um pouco sobre o CDP, depois eu entro um pouco em resultados que a gente obteve no ano passado, um foco em São Paulo e também um foco em emissões, comparando com algumas outras cidades que a gente teve no nosso sistema reportando seus inventários. Então, o CDP, para quem não conhece, o CDP Claytrack, ele é um questionário onde os municípios eles podem ingressar suas informações para a elaboração de um diagnóstico ambiental e climático. E a ideia é que, por meio desse questionário, o município ele entenda quais são os dados-chave que ele precisa para elaborar sua política climática de uma maneira robusta. É uma plataforma gratuita, São Paulo participa no reporte desde 2011, se eu não me engano, que foi quando começou praticamente o programa do CDP. O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos, a gente trabalha com desde empresas, investidores e também governos, estimulando todos, por meio de diferentes questionários, justamente elaborarem e estruturarem políticas e ações climáticas. Então, como que funciona? Todos os anos nós convidamos os municípios para que ingressem dentro do nosso sistema, onde os municípios colocam suas informações climáticas e ambientais. Uma vez que essas informações são enviadas e compartilhadas com a nossa equipe, a gente analisa e até compartilha com outros parceiros, como, por exemplo, o Iclei, que também tem parte do domínio da plataforma, e outras instituições, como o C40, no caso de São Paulo, Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, e cada instituição vai ter a sua maneira de analisar esses dados e prover
voltar para a cidade com algum feedback, né? Alguma indicação de como que esses dados eles podem ser aprimorados e como que a cidade ela pode continuar evoluindo, continuar aplicando suas políticas públicas para a mudança do clima, para combater a mudança do clima e abordando os dois temas principais, né? Como adaptação e mitigação. Então, tanto a parte das emissões quanto a parte de impactos e riscos. Então, é basicamente esse o nosso trabalho. A gente, por conta disso, a gente trabalha com várias cidades aqui na América Latina e no mundo. A gente recebe esses dados, então a gente consegue fazer uma fotografia do cenário climático atual das cidades brasileiras por meio do que foi reportado para a gente. Então, aqui isso é uma folha de dados que a gente acabou de publicar, então ela é super atual. Todas as cidades baseado nos dados das cidades que reportaram em 2023. Aqui tem um foco bem Brasil. Então, a gente pode ver que no Brasil, no ano de 2023, a gente teve 96 cidades brasileiras reportando. Isso representa uma cobertura de 54,3 milhões de habitantes, aproximadamente 26% da população nacional. A nossa maior concentração de cidades reportando está no estado de São Paulo e na região sudeste. Então, a gente pode ver que o estado de Minas Gerais é o segundo, por exemplo, com mais cidades reportando. E também um grande destaque que a gente teve no ano passado foi o estado do Amazonas, com 7 cidades. E já indo um pouco para os resultados, indo direto ao ponto, dos riscos identificados, a gente pode ver que a maior parte dos municípios, 17% dos municípios que participaram, né, desses 96 municípios que reportaram, 17% identificaram como as secas como os principais perigos climáticos relacionados, que elas esperam enfrentar ou já estão passando por secas atualmente por meio da nossa plataforma. Seguido de inundações urbanas, calor extremo e fortes precipitações. E os setores da economia mais expostos são a saúde humana, a agricultura e o abastecimento de água. Então é muito interessante a gente ver essa correlação como secas e inundações, elas normalmente são as mais mencionadas, e o impacto disso, o impacto da mudança do clima diretamente relacionado à saúde, mostrando o quão importante é também construir uma estratégia de saúde pública e para que os serviços de saúde pública também estejam adaptados e preparados para esse cenário. Quando a gente vai, ainda dentro de riscos, a gente pode olhar aqui grupos sociais vulneráveis e mais expostos, né? A maior parte dos municípios identificou realmente as famílias de baixa renda, né? Comprovando, assim, que os municípios também confirmam, né? Que famílias de baixa renda e normalmente em regiões mais vulneráveis da cidade, elas são as mais afetadas, seguido por idosos. E os principais problemas de saúde são relacionados com doenças e infecções transmitidas por vetores. Aqui, vetores, por exemplo, a gente está falando de, por exemplo, a dengue, então, vetores aqui biológicos. E depois, o segundo fator seria infecções e doenças transmitidas pela água. Então, a gente já está falando de doenças, às vezes, trazidas por inundações. Quando a gente vai em alguns marcos das políticas públicas, no Brasil a gente percebe que 2 em cada 5 cidades já realizaram uma análise de riscos e vulnerabilidade climática, e quando a gente vê inventário, 3 em cada 6 cidades já produziram um inventário de emissões de gases de efeito estufa na escala comunitária. No plano climático, as cidades elas ainda precisam avançar também. Então, no Brasil, a gente tem aproximadamente 1/3 dos municípios que reportaram já com seu plano de ação climática publicado. Opa, não, para frente. Aqui, em mitigação. Dos 96 municípios, 67 reportaram ações de mitigação, ou seja, 67 municípios já identificaram ações dentro da sua gestão para diminuir as suas emissões. E adaptação, a gente tem 75 municípios já reportando ações. A gente percebe, de uma maneira geral, dentro da nossa fotografia, não só nacional, mas também regional, uma facilidade muito maior dos municípios agirem em adaptação do que, às vezes, diretamente para diminuir as suas emissões.
Então, é mais fácil, às vezes, para os municípios trabalharem reduzindo o impacto ou até contornando alguns desastres, né, já trabalhando na parte de perdas e danos, do que na parte de emissões. Opa! E quando a gente vai para a parte de financiamento climático, a gente encontrou que no Brasil, o valor total que os municípios procuram para que possam realizar e tirar do papel os seus projetos climáticos é de 11,5 bilhões de reais. Então, isso é uma fotografia apenas dos 96 municípios, cujos 66 têm projetos que buscam por financiamento. Então, a gente vê que tem uma demanda gigantesca para que projetos climáticos possam ser executados e eles possam ser implementados dentro dos territórios das cidades brasileiras. Então, e é isso porque a gente está falando de uma parcela muito pequena dos 5 mil municípios. Então, se a gente imagina o total de projetos que existe no Brasil buscando justamente por esse tipo de financiamento, o valor é exorbitante. O setor principal que busca por financiamento é a gestão de resíduos, seguido por gestão hídrica. E aqui, para falar um pouco de São Paulo. Então, como eu mencionei, São Paulo reporta no CDP desde o início. O próprio Rodrigo Perpétuo mencionou que esteve com a Luciana num evento do CDP reconhecendo a cidade de São Paulo, os avanços da cidade de São Paulo. Isso porque o CDP tem uma metodologia de avaliação dos dados. Então, o nosso objetivo não é apontar se uma cidade está melhor que a outra, mas apontar justamente em que fase da gestão climática a cidade se encontra e como que ela pode continuar avançando. São Paulo foi reconhecida porque obteve a pontuação A, a pontuação de liderança, está dentro da nossa A-list. Então, esse é um resultado muito bom, é a primeira vez que a cidade se classifica dentro da classificação de liderança. A gente pode ver que é um resultado acima da média regional e tanto da média global. Então, é praticamente uma das menores classificações que a gente tem dentro do nosso escopo global. São poucas as cidades que realmente conseguem chegar no nível de liderança até então. E também, quando a gente olha para a parte de adaptação e mitigação, São Paulo também obteve setorialmente essas classificações, estando acima das médias, tanto regional quanto global. Média regional, aqui eu estou me referindo à América Latina, que é a área de trabalho do escritório aqui do CDP, tá? Não estou me referindo apenas a Sudeste brasileiro, para não ter nenhuma confusão. Então, esse é um resultado muito positivo, que demonstra toda a gestão de dados e a gestão climática da cidade já está bem robusta. E São Paulo lidera. Isso quer dizer que a cidade já ganhou a batalha contra a mudança do clima e que tem que estar confortável? Não. Pelo contrário, eu acho que isso traz ainda mais pressão para que a cidade continue no patamar de liderança. Então, sempre atualizar os seus documentos, sempre atualizar as suas metas e implementar ações para que esse resultado se mantenha. E justamente seja uma líder regional. Então, a intenção de ser uma cidade A é justamente estimular ações e puxar outras cidades consigo, ser um exemplo. Então, isso é um resultado muito bom que São Paulo obteve, mas não é para relaxar. Então, acho que os trabalhos sempre continuam, a emergência climática ela já está presente entre a gente, então a gente não pode relaxar nesse aspecto. E aí, aqui um pouco das fotos do evento da Luciana com a equipe, por exemplo, com o Rodrigo, com a Elina, do Pacto Global de Prefeitos, e a Rebeca, que é a diretora executiva, e também com a Maria Clara, na foto aqui da direita. Maria Clara é coordenadora da parte de cidades, estados e regiões aqui do CDP. Ao longo do evento, a gente entregou um troféu de reconhecimento para a cidade, de Cidades A. E trazendo um pouco mais para o tema que estava sendo debatido, eu queria falar dos inventários regionais. Então, analisando algumas outras cidades que reportaram, tanto no Brasil quanto na América Latina. A gente ainda tem analisado muitos dos dados que a gente recebeu em 2023, então ainda não consegui apresentar uma análise super robusta, cheia de gráficos e diagramada como as anteriores. Foi um recorte que a gente acabou elaborando para o evento, para essa reunião. Então, eu peguei aqui alguns dados de algumas outras cidades que também estiveram classificadas como cidades A, cidades em liderança.
acho que aqui a gente pode trazer um comparativo interessante. A gente pode ver que São Paulo se destaca principalmente por ter o principal setor de emissões em transportes. E essas outras três que eu selecionei, Buenos Aires, Bogotá e Rio de Janeiro, elas têm o principal setor, as suas emissões concentradas principalmente dentro do setor de energia estacionária. São Paulo, apesar de ser a segunda cidade com o maior total de emissões, na verdade, ela acaba sendo a cidade com menor emissão per capita. Então, a gente precisa considerar esse fator para a gente conseguir balizar as nossas cidades, né? Porque se pegar uma população de 3 milhões, como, por exemplo, em Buenos Aires, e comparar com São Paulo, que tem 11 milhões, as emissões, esse dado só de total de emissões, só por ele, às vezes ele pode ser um pouco relativo. Então, a gente compara com a população para que a gente possa entender como que a cidade está em comparação com outras. Também chama atenção para o total de ações de mitigação que foram reportadas. Então, São Paulo reportou 6 ações de mitigação. Provavelmente tem mais, mas essas são as que que foram reportadas dentro do nosso sistema, tá? Então é interessante ver, também acho que tem um destaque para o Rio de Janeiro, né, que tem emissões totais acima de São Paulo, mesmo com uma população menor, mas isso porque eles também têm uma parte de siderurgia dentro do município que eleva bastante as suas emissões. É um setor industrial bem forte numa região da cidade. Então, mesmo com uma população menor de São Paulo, as emissões deles são muito maiores. Então, aqui tem um pouco dessa fotografia. Então, acho que São Paulo está muito bem representado nas suas emissões per capita. Como foi mencionado tanto pela Melina como pelo Rodrigo, é necessário, né, até 2030, um corte de 50% nas emissões, é um grande desafio. E para 2050, o ideal seria a cidade também alcançar o zero líquido nas suas emissões. Aqui a gente só está considerando os dados de inventário do Basic, tá? Que foram reportados por meio da plataforma do CDP. Também menciono e chamo a atenção que o único inventário analisado e mostrado aqui, que não é de 2020, é o do Rio de Janeiro. As outras cidades, como Buenos Aires, Bogotá e São Paulo, reportaram o inventário de 2020. São dados que eu achei interessante. Esses dados todos são públicos, é possível vocês acessarem também por meio da plataforma do CDP. Vocês conseguem acessar dados de outras cidades. A Melina mostrou, por exemplo, o plano de ação climática, o inventário de, por exemplo, Porto Alegre, de João Pessoa. Vocês conseguem acessar também para vocês conseguirem entender como que está a emissão dessas cidades. Opa, por que não está passando? Um segundinho. E aí, só um aviso, eu acho que para ser clima, sobre o nosso cronograma de 2024, esse ano a abertura da plataforma vai ser em junho, então a gente vai convidá-los novamente para que vocês possam reportar, manterem seus resultados. A gente espera que a data de limite para pontuação do CDP, né, para que vocês possam conseguir de novo, seja em setembro. A gente vai ter um período de revisão de respostas entre julho e setembro. E a gente já deve estar começando, a partir do mês que vem, as nossas sessões e webinários de dúvidas. Então, fiquem atentos, vocês vão receber atualizações e convites por e-mail. E agora, caso alguém tenha alguma pergunta, fiquem à vontade para fazê-las por aqui, ou se preferirem também me perguntarem diretamente num e-mail, que eu deixo aqui disponível, me avisem. Fábio, vejo que você levantou a mão, por favor. Eu não sei se você viu a pergunta, a colocação que eu fiz a respeito das áreas metropolitanas. Eu acho que isso é pertinente também à nossa questão aqui de Rio de Janeiro, São Paulo, Bogotá, Buenos Aires. Vamos Bogotá e Buenos Aires deixa de lado porque são cidades que têm calefação, né, aquecimento, né, cidades frias. Mas em Rio de Janeiro inclui uma siderúrgica, em São Paulo não inclui a siderúrgica porque está pertinho de São Paulo, mas está fora do limite do município. Né? Como que o CDP trata essa questão? Essa é uma boa pergunta. Isso pode depender muito da maneira e da estrutura que cada país tem dentro das suas jurisdições, tá? Então, por exemplo, a gente tem no Chile e até mesmo no México, a gente tem tanto Santiago como Ciudad de México como reportando como município e também como regiões metropolitanas, mas isso porque eles têm uma construção jurídica e de planejamento
de região metropolitana. Em São Paulo, por exemplo, no Brasil, como a gente não tem essa figura entre o nível estadual e o nível municipal, a gente não tem uma região metropolitana reportando como um todo. O mais próximo que chegaria nisso dentro do Brasil seria o Distrito Federal, não, porque Brasília, as emissões do Distrito Federal inteiras, elas contam tanto como um estado como também para município, porque eles não têm um limite administrativo de município. Então, você tem Brasília e as cidades satélites, na verdade, elas são consideradas como a mesma. Mas reforço, a gente teve uma experiência há alguns anos onde o consórcio, o CIOeste, que é referente à parte da região metropolitana oeste aqui em São Paulo, então todos os municípios da região metropolitana oeste, o CIOeste, então o consórcio, teve interesse em reportar os seus dados, então foi por meio de um consórcio. Mas, idealmente, a gente prefere que sejam as equipes que estejam diretamente ligadas na gestão municipal ou na gestão de território, para que possa fazer esse reporte, para que os dados eles sejam mais transparentes, como gerados na fonte. Isso traz mais confiança para os dados. Mas concordo com o que o Rodrigo também falou, né? Cito o caso de Campinas. Campinas elaborou um inventário da região metropolitana. Dentro desse inventário tem uma quebra por município, então cada município consegue ver o quanto que representa dentro do seu próprio território, mas é muito importante que haja essa coordenação regional, né? Então, a gente está falando de uma cidade com 11 milhões de habitantes, mas na região metropolitana a gente chega quase a 20 milhões, se já não chegou a 20 milhões. Vocês vão saber esse dado melhor do que eu. Então, é fundamental que haja essa coordenação a nível regional, a nível de região metropolitana. Fundamental. Por meio do CDP, a gente consegue chamar e consegue convidá-los, por exemplo, para fazer um reporte metropolitano a partir do momento que existe essa coordenação, a partir do momento que existe esse trabalho já elaborado. E é um grande desafio, porque isso vai depender muitas vezes do próprio jogo político da região metropolitana, dos diferentes partidos que cada prefeitura tem, dos diálogos que isso vai envolver. Então, vão ter municípios mais engajados, vão ter municípios que, ainda mais pela elaboração de um inventário, nem todos os municípios eles rastreiam as fontes de emissão e os dados de atividade da mesma forma como São Paulo. Então, vocês têm que realizar uma equalização, né, até ajudar tecnicamente, muitas vezes, alguns municípios da região metropolitana para que vocês tenham dados confiáveis para gerar um inventário de vocês, que é algo necessário. Eu acho que a mudança do clima e impacto ambiental não respeita limites administrativos. Então, é necessário que a gente trabalhe essa visão sistêmica. Mas por parte do CDP, o que hoje a gente consegue fazer vai depender do que existe já dentro da jurisdição. Então, como hoje a gente ainda não tem uma cadeia administrativa para responder a favor da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, a gente ainda não consegue convidar a região metropolitana. E isso, por enquanto, a gente continua com os nossos convites individuais a cada município. Respondo a sua pergunta? Alguma coisa? Então, obrigada, Guilherme, obrigada, Fábio. Temos alguma outra pergunta? Não? Secretário, o senhor quer encerrar a reunião? Só lembrando, nós já foram apontadas algumas propostas de pauta, né? Então, vamos estudar para trazer aí na próxima reunião. Tem a data, Lourdes? Você lembra da data de cabeça? Não? Então, o invite vai para vocês com a data da próxima reunião. Secretário. Eu queria agradecer ao Guilherme, foi foi excelente a sua exposição, né? Muito precisa. E é importante nós verificarmos que muitas cidades estão preocupadas, né? Às vezes a gente se sente sozinho nessa questão de mudança climática, né? Que ainda há muito negacionismo, há muita resistência e há muita ignorância. Então, é importante verificar que essa cultura vai se disseminando, não com a celeridade desejável, mas aquilo que é possível. E cada um de nós tem que ser
um propagador dessa cultura, né? Então, agradeço a participação de todos. Nós estamos sempre abertos para ouvir propostas, né? Eu acho que há coisas que nós podemos fazer. E se nós podemos fazer, nós devemos fazer. Nós temos obrigação de fazer. Então, vamos nos aproveitar, nos valer dessas evidências, dos dados, das métricas, dos indicadores, para extrair deles respostas, resultados, soluções. Muito obrigado a todos. Até a próxima reunião. Obrigada, secretário. Só reforçando, a Lud colocou no chat, a próxima reunião é dia 24 de abril. Se alguém tiver proposta de pauta, por favor, manda para a gente no chat ou direto para a Ludmila. Ana, você está com a mão levantada? Alguma coisa? Só queria colocar, desculpa por estar da hora, só para reforçar, então, que eu acho que em breve a gente vai apresentar o nosso Basic Plus, que o que a gente apresentou aqui foi só para uma ideia de o que a gente está fazendo, né? Então, ano que vem, a gente vai finalizar esse ano, mas depois vai passar por uma revisão, porque é gigantesco, ele é o dobro quase do Basic, então a gente vai passar por uma revisão e apresenta para vocês, tá? E realmente, e depois a gente vai fazer a análise, né, de conjunta do que foi feito no Plano Clima, o que precisa revisar, porque eu acho que é o próximo passo, essa revisão do plano. O Guilherme comentou, as outras cidades buscam a gente sempre em relação ao plano de ação climática, o que a gente fez. Então, é o tempo todo as outras cidades vindo perguntar, inclusive, de como que a gente faz o inventário, como que a gente fez o plano. Então, isso é muito legal, essa integração das cidades, e realmente São Paulo se coloca à frente. Muito obrigada, desculpa aí o tardar da hora. Obrigada. Obrigada a todos, um ótimo dia e até a próxima reunião. Tchau, boa tarde. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Bom dia.